Boa noite, meus irmãos. Estou aguardando alguns instantes para iniciar o nosso estudo, para que muitos possam assisti-lo desde o início. Aguardando. Temos ainda um minutinho para o início do nosso estudo. Aqui no meu relógio são 20 horas e 30 minutos. Portanto, é tempo de começar. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos refletir sobre Jesus e Kardec, sobre o amor do Mestre e a razão do Mestre Leonês. Jesus e a Boa Nova. Quando Jesus veio, já por época do seu nascimento, algo no mundo já mudou. E o tempo passou e ele cresceu, e ele já dava mostras do que sabia desde criança, desde muito jovem. Mas quando Jesus começou a falar do reino de Deus, ele trouxe tanta notícia boa, ele trouxe a Boa Nova. E a primeira Boa Nova que nós entendemos foi a de acreditar em Deus com todas as nossas forças. Acreditar em Deus é confiar em Deus, é confiar no Pai. Por quê? Porque Ele existe, Ele é bom, Ele é justo e é misericordioso. Por isso, podemos confiar nele e nas suas leis. Por causa desta confiança em Deus, nosso Pai, Jesus provou amplamente: nós podemos ser bons, nós podemos ser generosos, que nada vai nos faltar. Nós não precisamos cobrar, fazer justiça pelas nossas mãos. Nós podemos confiar na justiça de Deus. Nós não precisamos acumular desnecessariamente, porque Deus nos dá o necessário para a vida. Nada nos faltará. E nós então podemos dividir com os outros aquilo que temos, aquilo que não nos falta. E é fácil fazer isso, acreditando na justiça, na bondade de Deus. E depois, aos pecadores, Jesus mostrou que nós podemos mudar o nosso destino. Nós não seremos eternos pecadores, porque Jesus, quando curava, ele geralmente acompanhava com o aconselhamento: vá e não tornes a pecar. Então é nesse momento que nós entendemos que o pecado que Jesus se referia era um erro que todos nós humanos cometemos. Então, ninguém fadado a um eterno inferno, ninguém fadado a ser criminoso o tempo todo. Nós podemos mudar quando ele recomenda: vá e não tornes a pecar. Depois, nós vamos analisar a passagem do Cristo e ele traz para nós. Ele mostra, ele revela uma esperança e um consolo que nada nem ninguém jamais poderia imaginar. Ele consolava. E porque ele dizia: vinde a mim todos vós que sofreis e vos encontrais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que convite extraordinário de Jesus: vinde a mim, é a plena esperança.
E nós sabemos que a esperança é a luz do cristão. Nós sabemos que algumas vezes nós não conseguimos alçar os voos mais altos da fé. Mas com a luz, com a esperança do Cristo que disse que Ele nos aliviaria, nós acendemos a força da esperança como tesouro comum que é. E dentro disso, quem nos fala que a esperança é tesouro comum é Emmanuel, aquele espírito extraordinário que se tanto manifestou através do nosso querido Chico. Então, se Emmanuel diz que a esperança é tesouro comum, é porque a esperança é ação divina, se mostrando como sentimento em nós, suas criaturas. Então, a esperança, ela deve sim ser alimentada o tempo todo, buscada, descoberta dentro de nós. E o consolo extraordinário, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Primeiro ele nos convida, vinde a mim. Depois ele afirma, eu vos aliviarei. Não há como não acreditar nessa promessa, nesse convite. E depois ele recomenda que nós tomemos o seu jugo. Qual seria o jugo do Cristo? Eu fiquei matutando, eu pensei, eu tenho que entender isso de alguma forma. E no meu entendimento, o jugo do Cristo é o cumprimento da lei divina, a lei de amor. Aquela lei que rege a nossa vida, que mostra a bondade de Deus, que Deus nos dá todo o necessário e que, portanto, podemos distribuir a todos. E este, com certeza, é o suave jugo do Cristo. Dividir faz bem, nos alivia das nossas culpas, das nossas mágoas, das nossas preocupações, dos nossos tormentos. A cada vez que dividimos o que temos com o nosso próximo, nós nos aliviamos. Este é o jugo do Cristo. E depois ele fala, leve é o meu fardo. Qual seria esse fardo a que Jesus se refere? Neste ponto, eu, pessoalmente, acredito que é o nosso fardo, não mais uma lei de Deus, que o Cristo mostra com tanta alegria, mas o fardo como a consequência dos nossos atos. Sofrer as consequências daquilo que fizemos ao nosso próximo. Quando nós procuramos, com humildade, como diz Jesus, olhar e se espelhar em mim, que sou brando e humilde de coração, nós temos que entender que ajudar o próximo pode aliviar o nosso fardo. E é efetivamente o que acontece. É a lei de ação e reação. É aquilo que Simão Pedro nos fala com tanto amor. Ele diz, o amor cobre a multidão de pecados. Amar. Nós podemos entender que o amor do Cristo se faz de forma diferente daquele sentimento humano que nós trazemos. Sentimentos com emoções, com possessividade. Não é esse amor que o Cristo fala. Depois, Jesus vai dar notícias de um outro Consolador. Porque, evidentemente, não havia Consolador maior, e não há até hoje, como Cristo em nossa vida. E ele vai e diz aos seus discípulos, se me amais, e é em grupo íntimo que ele falava isso, se me amais, guardais meus mandamentos, e rogarei a meu Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E nesse momento a gente sabe que ele está se referindo, porque ele mesmo próprio fala, ao Espírito de verdade, que naquela época o mundo ainda não podia receber, porque não o compreenderia. Então, quando Jesus diz, rogarei a meu Pai, ele está mostrando mais uma lei divina em nossa vida, a lei da intercessão. A lei que permite a cada um de nós, por mais imperfeito que seja, rogar pelo próximo. Rogarei a meu Pai por vós, e ele vos dará outro Consolador. Nós também podemos rogar. Quando olharmos para dentro de nós e sentirmos preocupação com alguém a quem amamos, com alguém que conhecemos, com alguém que nós importamos, seja amigo, seja familiar, seja conhecido, ou talvez até desconhecido, se nós nos importarmos, se nós nos preocuparmos, nós podemos interceder por esse alguém. E ele, com certeza, receberá a resposta da nossa intercessão. Segundo André Luiz, em sua obra, é a lei da intercessão que rege a maior parte do socorro que eles realizam. Alguém, um coração que ama, pede ardentemente aos céus, a Deus, aos bons espíritos, que intercedam por alguém com quem ele se preocupa. E essa prece chega, essa prece, ela alcança a vontade do Pai, que é ajudar os seus filhos. E a intercessão começa a se fazer. São caminhos que desconhecemos, para que um dia finalmente chegue até aquele pelo qual a prece foi feita. Nós vamos ver, por esse pedido de Jesus, para que ele envie outro Consolador, que seria o Espírito de verdade, nós vamos ver que o Espiritismo é de origem divina. Não poderia ser diferente, mesmo porque ele veio através de muitas mentes, de muitos espíritos, através de muitos médiuns diferentes, localizações diferentes. Então, nós temos a origem divina do Espiritismo. Vamos tratar rapidamente dos princípios básicos da doutrina espírita. Quem se lembra? Qual seria o primeiro princípio básico da doutrina espírita? A existência de Deus. Da mesma forma, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a existência de Deus é o primeiro princípio básico. Qual seria o segundo? Alguém se lembra? A imortalidade da alma. A alma é eterna. A alma não morre, não desaparece, não se destrói, não se acaba. E quando nós pensamos que a alma é imortal, nós temos que repensar os impulsos humanos de matar a si mesmo e matar ao próximo. Por que então vamos matar-nos a nós próprios, de alguma forma, ou matar-nos o nosso próximo? Se ele não morre, se eu não morro, se nós, trazendo na alma sentimentos de dor profunda, sentimentos de arrependimento, sentimentos de mágoa, sentimentos de revolta, de tristeza, de medo, não importa a dor que sintamos, a morte não vai nos aliviar de dor nenhuma. Muito pelo contrário. Não é só a vida do corpo que perdemos, é a bendita oportunidade de corrigirmos as nossas ações na própria vida, através do próprio corpo,
Aí sim, ao cabo de algum tempo, nós estaremos aliviados, porque esse é o jugo do Cristo, lembra? Quando nós falamos, qual seria o jugo do Cristo? É o nosso jugo, é aliviar o nosso fardo através da nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de conceitos, coisas que nós não entendemos por que acreditamos daquela forma. Podemos mudar o tempo todo. E aí sim, pelo Cristo, pela fé em Deus, nosso Pai, nós não precisamos matar e nem ouvir antecipadamente. O outro princípio básico da doutrina espírita, ele vem com a pluralidade das existências. A pluralidade das existências quer dizer que não só o espírito é imortal, como vive muitas vezes em corpos diferentes, em épocas diferentes. É a chamada reencarnação, é a lei da reencarnação. Podemos continuar o nosso aprendizado através dessa pluralidade de existências, porque nós sabemos que nós não podemos aprender tudo de uma vez. São etapas necessárias de aprendizado, de aperfeiçoamento do espírito, daquela alma imortal. E aí nós vamos poder mudar, transformar, reformar aquilo que não gostamos em nós, crescer sempre e evoluir. Que coisa boa! É um consolo que o Espiritismo também traz, além do consolo que Jesus deixou para nós e mandou o Espiritismo como outro consolador prometido. Depois nós vamos ter também como princípio básico da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados. Nesse momento nós temos que ser humildes e inteligentes, entender que esse imenso, infinito universo não é feito só para a nossa Terra. Ele é feito para todas as criaturas do Pai. Planetas que nós não imaginamos, seres que não imaginamos. Mas uma coisa interessante eu posso afirmar para vocês. Em lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos codificadores afirmaram a Kardec que em todos os tipos de vida, em todas as formas de vida humana, a conformação humana é sempre a mesma. Então, pode ser mais grosseira ou mais delicada, mas sempre a forma humana. Isso tira muito dos medos da nossa cabeça sobre os ETs, não é? Eles existem sim, porque são extras, são fora da Terra, mas são também humanos como nós. Voltando aos princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos ter o quinto e último princípio básico, que é a comunicabilidade dos espíritos. Não só somos eternos, como também temos muitas existências e também podemos nos comunicar uns com os outros. Não importa a dimensão que estamos. Quando falamos em dimensão, é a dimensão espiritual e a dimensão material. Quanto desencarnados e quanto encarnados. Somos espíritos de qualquer forma e podemos nos comunicar da mesma maneira. O princípio de comunicabilidade dos espíritos é um só. Quem lembra? Através do pensamento. Pensamos, não só existimos, como diz o filósofo, mas nos comunicamos com todos. É preciso entender os meios de comunicação. Alguns são fruto de um aparelhamento especial, apto a captar de uma forma mais profunda, mais expressiva, essa comunicação. São os chamados médiuns. Mas Allan Kardec veio nos dizer que médiuns não são criaturas especiais. Trazem uma capacidade diferente, mas não tão especiais assim. São pessoas comuns, normais, como todos os outros. Os ditos médiuns e os
não médiums. Nós, com certeza, vamos estudar mais para frente sobre a capacidade da comunicação e sobre a mediunidade. Vamos ter paciência. Então, dentro da comunicabilidade dos espíritos, estudando Allan Kardec, nós vamos ver que a mediunidade não é doença, que a mediunidade não enlouquece ninguém. Ela pode ser mal compreendida, porque não se sabe dessa capacidade, dessa forma de comunicação entre os espíritos. Aqueles que nos precederam podem trazer informações, podem falar conosco, podem trazer mensagens, podem se manifestar entre nós. Então, desta forma, nós vamos ver que, além de tudo isso, nós, por esta capacidade, nós podemos matar saudades de quem se foi. Ah, que consolo maravilhoso! Matar saudades de quem se foi, porque já sabemos que ninguém morre. E como que a gente pode continuar se encontrando? Como que a gente pode saber notícia daqueles que foram primeiro, daqueles que nós sentimos tanta falta deles? E aí nós vamos ver que é o pensamento que pode promover, pode se emancipar, pode alçar voos mais livres. E podemos nos encontrar através do pensamento direto, da lembrança direta uns dos outros, onde nosso coração bate e fala, fulano, nós estamos nos encontrando. Ou então, através da emancipação da alma, pelo sono do corpo físico, através daquilo que chamamos de sonho. Há sonhos tão reais que nós chegamos sorrindo, chorando ou suspirando da dimensão espiritual de onde viemos, quando acordamos o corpo físico. Tal a realidade daquela impressão deixada. Muitas vezes quer dizer, sim, que nós nos encontramos com aqueles que estão do outro lado. É maior consolo do que isso. E além do mais, nós, homens de boa vontade, pessoas que querem se dedicar ao próximo de uma forma melhor, mais positiva, mais otimista, nós somos intuídos pelos bons espíritos. Nós somos inspirados pelos grandes idealizadores da espiritualidade. Quanto consolo, quanto conforto. Mediunidade não é para causar preocupação. Tão somente cuidados. Porque nós temos cuidados com o que vemos, com o que ouvimos, com o que falamos e com o que fazemos. Por que não ter cuidados também com a capacidade mediúnica, tá certo? Vamos passar agora para aquilo que eu entendo, eu chamo, e vocês vão entender por que eu espero, a trindade do amor. O que é isso que eu estou falando, a trindade do amor? Ela existe. Quais são os componentes dessa trindade do amor? Primeiro, Deus. Efetivamente, Deus. Segundo, eu. Terceiro, você, o meu próximo. Esta é a trindade do amor. Deus, eu e meu próximo. E você. Por quê? Porque o mandamento manda amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, esta, com certeza, é a trindade, é a tríade do amor. E nós só vamos poder amar a Deus se nós nos amarmos e amarmos o nosso próximo. Não tem outra forma de amar a Deus, senão dessa forma. Não existe uma forma subjetiva, não existe uma forma imaginária, não existe uma forma utópica de amar a Deus. Deus é ação, porque o amor é o que o amor faz. E não o que ele fala, ou nós falamos em nome do amor, mas é o que fazemos em nome do amor. Se nós amamos, nós temos que fazer todo o bem
possível, cabível ao nosso alcance. Porque só assim nós estaremos amando a Deus. E só assim, através do sair de si, nós vamos amenizar o nosso fardo. Nós vamos tornar o jugo suave, leve. Eu me lembro, certa vez, eu trabalho já há muitos anos numa reunião mediúnica, da qual eu sou imensamente grata. Eu me preparo sempre, toda terça-feira, porque a reunião é na quarta. E aí, toda terça eu oro, peço a Deus que me ampare, que não me deixe sozinha, que me prepare para o dia seguinte, para que eu possa ser útil. E certamente nessa terça-feira eu não devo ter sido muito vigilante. Eu não devo ter sido muito feliz na minha busca, porque lá para as tantas da noite, da madrugada, não sei precisar que hora, eu me senti tolhida, eu me senti tomada por uma vontade extra que não era minha. Eu despertei, eu vim do sono com aquela rude impressão. Eu estava presa a maus pensamentos e a más sensações, das quais eu não conseguia me libertar. E eu racionalizando, porque a nossa mente é livre, a gente pensa, a gente raciocina em qualquer situação. E eu racionalizei e pensei, Leia, você tem que se acalmar. Não se inquiete. Tudo tem jeito. E eu comecei, então, a respirar, que é o recurso que eu tenho para me acalmar. Comecei a respirar profundamente e falava para mim, está tudo bem, acalme-se, vai ficar tudo bem. Respirava profundamente e nada. Os tais pensamentos e as tais sensações lá permaneciam. E eu continuei racionalizando. Leia, o que mais você pode fazer? De que recurso mais você pode dispor? E eu falei, meu Deus, agora é com você. Me ajuda, meus bons amigos, venham me tirar dessa situação tão difícil. Orei, pedi com todas as forças do meu ser. E nada. E eu falei, e agora, meu Deus? O que é que eu faço? Nessa quarta-feira, ao longo de todos esses anos, nós realizamos um trabalho intercessório em benefício dos suicidas. E eu me afeiçoei tanto a esse trabalho, porque eu sinto o seu desespero, eu sinto a sua dor superlativa, a sombra, o frio que eles são tomados. E eu sinto em mim um desejo, uma vontade de auxiliá-los, de aliviá-los de alguma forma. Então eu me preparo há anos para esse trabalho. Foi então que, de uma forma que eu não sei imaginar como, me veio à mente, naquele tormento de pensamentos ruins e de sensações ruins que eu estava sentindo, e dos quais eu não conseguia me libertar, entrou Leia, os suicidas precisam de você. Eles contam com você. É o sair de si que nós podemos mudar, que nós podemos criar defesas ao nosso redor. Se nós não sairmos de nós, não basta não fazermos o mal, é preciso fazermos o bem. E aí nós vamos, como fazer o bem? Ainda assim, nos parece muito subjetivo fazer o bem. E eu vou dizer para vocês que fazer o bem não é nada difícil, e nem desconhecido, e nem sobrenatural. Ninguém precisa ser santo para fazer o bem. Sabem por quê? Porque, mais uma vez, os espíritos, através da codificação, lá no livro dos espíritos, na questão 643, anotem. Os espíritos da codificação falam a Kardec. Fazer o bem não é somente ser caridoso, é ser útil. E aí nós entendemos que a utilidade do nosso tempo, a utilidade dos nossos pensamentos, a utilidade dos nossos desejos é que podem nos auxiliar. É o convite
mavioso do Cristo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Como irmos ao Cristo? Sendo úteis, fazendo o bem, consequentemente. Porque ser útil é ser bom. Então, nós vamos voltar à lei da reencarnação, com o bendito esquecimento do passado. A lei da reencarnação, que permite que, ao encarnarmos mais uma vez, tenhamos esquecido as nossas más ações, as nossas culpas, as nossas mágoas. Nós vamos dar uma oportunidade para nós, como Deus nos dá, todos os dias e todas as horas, de todas as nossas vidas. A encarnação é soberana. As ações, as qualidades desta encarnação são responsáveis pela qualidade deles. Não vamos nos esquecer disso. Não vamos colocar a culpa na nossa bagagem, nas nossas más tendências, mas sim na nossa ociosidade do hoje, no esquecimento de sair de nós. Vamos sair, vale a pena. A felicidade só se faz dessa forma. E aí nós nos perguntamos, nós queremos mudar? Eu quero mudar? Essa é a grande questão. Eu faço o meu tempo, eu procuro os meus recursos, eu mudo os meus conceitos, porque eu quero, porque eu procuro, porque eu me esforço. E nós vamos descobrir que à medida que eu procuro, que eu busco, que eu me esforço, que eu desejo ardentemente, os espíritos secundam a minha vontade. Quem nos fala isso é Allan Kardec ainda, no livro dos Médiuns, no capítulo 29, na questão 327. Os espíritos secundam a nossa vontade. Então, quando nós mostramos os nossos bons propósitos, quando nós nos esforçamos, nós vamos atrair para nós a simpatia de bons espíritos que vão nos auxiliar no nosso mistério, na nossa tarefa. E dessa forma, independente da minha bagagem, independente do meu passado, eu posso ser bom, eu posso ser útil, eu posso fazer bem. E desta forma, através do consolo, da esperança, do amor e da razão da doutrina espírita, nós podemos construir um futuro melhor. Que Jesus nos abençoe, era o que eu disse.